graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo possa estar entrando na sua casa, abençoando não somente a você, mas toda a sua família. No dia de hoje, nós vamos dar início a um estudo que nós havíamos prometido a vocês, falando sobre o milênio. Eu gostaria de dizer a todos vocês que é prazeroso vir aqui trazer um estudo, é prazeroso vir aqui compartilhar com vocês as coisas que eu aprendo de Deus no cantinho da minha... quando eu estou no meu cantinho ali conversando com Deus, ou quando eu estou estudando a palavra de Deus. É muito prazeroso eu vir aqui compartilhar com vocês todos esses entendimentos. Contudo, eu tenho que deixar claro para vocês que é muito difícil vir ficar postando vídeo todas as semanas, ou a cada 15 dias, ou até um mês mesmo. Vocês veem que eu demoro muito a postar vídeo. Muitos de vocês, inclusive vocês que estão entrando hoje, vão perceber o intervalo das postagens, são bem longos. O canal Falando de Deus não tem o objetivo de ganhar likes, ou ficar famoso, ou ganhar prêmios. Não, nada disso. O canal Falando de Deus tem o objetivo de ganhar você para Jesus, ou, se você já é de Cristo, fortalecer a sua fé em Cristo Jesus, fortalecer a sua fé nas promessas de Deus. Esse é o objetivo do canal. E também eu penso que para eu poder vir trazer vídeo todas as semanas, todos os dias, os vídeos deveriam ser bem curtinhos, né? Eu tô trabalhando nisso, mas eu confesso a vocês que é muito difícil eu tirar um tempo para fazer isso. Mas a respeito dos estudos, é muito difícil você trazer um conteúdo rico, um conteúdo que encha a nossa vida de esperança, fortaleça a nossa fé todas as semanas, porque como servo de Deus, eu sei que muitos de vocês que me assistem são servos do Deus Altíssimo, e vocês sabem que quando a gente dá alguma coisa, a gente também precisa se encher, porque se você constantemente ficar dando, você se esvazia, daqui a pouco você está embora, você ganhou todo mundo para Cristo, mas você mesmo se perdeu. É difícil, a gente precisa desse tempo. O próprio Cristo também, ele pregava o reino do Pai e ele tirava um período dele para subir ao monte ou ir para o lugar mais reservado e ficar sozinho com o Pai. Se o nosso mestre não fez isso, que tirais eu que vai fazer, tá bom? Mas é como eu falo com algumas pessoas por e-mail, né? Algumas pessoas falam, Regiane, você sumiu? Não sumi não, eu tô aqui muito bem, vivinha, tá bom? Mas eu preciso também, eu tenho minhas coisas, né, seculares para resolver, meu trabalho, minha vida particular, e também tenho que também cuidar da Regiane aqui, porque senão as coisas vão embora. E eu quero também deixar para muitos de vocês, eu sei que a introdução tá muito longa, mas eu vou correr. Eu sou uma pessoa normal, tanto quanto qualquer um de vocês. Eu sou uma pessoa que como, durmo, acordo, tomo banho, adoro comer bolo. Eu sou uma pessoa normal, não tenho nenhum superpoderes, nem sou sobrenatural ou preciso de... não, eu sou igualzinho você, me estresso, saio da graça, entro na graça de novo, peço perdão a Deus, suplico o fruto do Espírito, vou a eventos, participo de eventos, vou à praia, amo uma praia assim, tomo banho, tá, pessoal? Então, não tem nada de anormal em mim para que você tenha dedos, sabe, cuidados para vir até mim falar o que você pensa, a tua experiência com Deus. Somos parceiros, somos irmãos em Cristo, somos uma família e eu quero que você se sinta à vontade para falar comigo, entendeu? Claro, todos falando com respeito um com o outro, né? Não vai também sair falando, ofendendo, dizendo... como muitas pessoas chegam, me ofendem, ou melhor, pensam que me ofende, mas eu já deleto, já excluo ali. Mas assim, tudo com respeito é muito bem-vindo. E também você não precisa também ficar, Regiane, ou o que a irmã... Fique à vontade, pessoal, fale comigo. Eu demoro a responder, mas fiquem à vontade, tá bom? Pronto, falei o que eu tinha que falar. E hoje a gente vai entrar aqui no estudo sobre o milênio.
Muitas pessoas falam assim, mas por que eu estudo sobre o milênio? Tanta coisa acontecendo. Você pode falar sobre o anticristo, você pode falar sobre a marca da besta. Eu já falei sobre a marca da besta, tá? Os vídeos foram excluídos aí, mas a gente tá fazendo aí um website e tudo vai ser postado lá. Mas eu decidi falar sobre o milênio porque eu vejo que aqui, pessoal, eu moro na América do Norte, né? Sou brasileira, nasci no Brasil, cresci, me formei, me eduquei no Brasil e por uma promessa de Deus eu me mudei para a América do Norte. Deus me prometeu, me mostrou esse sonho, mas o intervalo do sonho que Deus me deu para vir para a América do Norte foi a questão de um mês. Quando eu entrei nesse país, eu vi a questão das misturas de raças, né? Eu moro num país que tem o pessoal do Islã, o pessoal do judaísmo, o pessoal cristão, o pessoal do hinduísmo, o pessoal do Mahatma Gandhi. Você tem aqui também o pessoal de tudo quanto é gente, de tudo quanto é cultura, né? E de tudo quanto é crença. E eu sou o tipo de pessoa que eu sento na mesa e converso com todos eles. Não é porque, eu não professo a minha fé, eu não vou falar com essa pessoa. Não quero falar porque eu só fico no meio de cristão. Não, eu converso com todo mundo. A única pessoa que eu não consigo sentar à mesa para conversar é se uma pessoa estiver fumando. Primeiro que eu tenho alergia e segundo que eu detesto o cheiro do cigarro. Mas a pessoa pode até estar bebendo. E se ela me convidar para sentar à mesa com ela para conversar, eu vou sentar à mesa e eu vou conversar sim. Eu não tenho discriminação com as pessoas. Eu converso com todos, não aponto o dedo, porque eu acho que a minha postura já é uma sinalização, né? Me divirto com todos. Eu fico me colocando na pessoa de Jesus, né? Jesus, quando ele foi sentar no meio dos pecadores, ele foi discriminado pelos senhores, né, do templo lá. Agora imagine o nível de pessoas que Jesus estava conversando. Jesus estava se relacionando a ponto do povo querer discriminar Jesus. Então eu sou o tipo de pessoa que eu converso com todos. E por incrível que pareça, isso facilita eu falar de Jesus. Eu também não sou assim. Eu sentei hoje na mesa e já converso falando de Jesus. Olha, mas Jesus, isso, Jesus... Não faço nada disso. Eu espero oportunidade. Eu peço a Deus para criar oportunidade. Aqui na América do Norte há um grupo fortíssimo de pessoas que acreditam no arrebatamento da igreja, mas há um grupo que é, na sua grande maioria, que não acredita no arrebatamento da igreja e que acredita que Jesus um dia virá e vai destruir tudo de uma única vez e os bons vão ser julgados junto com os ímpios. E aquele que não professou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida vai direto para o inferno. E aquele que professou Senhor Jesus como Senhor e Salvador, de acordo com as suas ações, elas vão ter as suas recompensas. Mas quando eu olho para essas pessoas, eu vejo a Rejane do passado. Eu vejo aquela Rejane que era muito metódica. Eu vejo aquela Rejane que acreditava muito que nós não passaremos pela grande tribulação e que nós viveríamos um milênio aqui na Terra com Cristo e que nós iríamos julgar as nações, mas que não tinha muita certeza do que de fato é o milênio. E eu, quando conversei com uma senhora que mora aqui na América do Norte, ela disse para mim que ela acha que o céu vai ser muito monótono e que ela prefere a Terra, né? O céu parece meio sem graça lá. Eu perguntei para ela o que ela entendia sobre o milênio. E eu percebi que a resposta dela é, de fato, muito a resposta de muitos de vocês. A redundância, né? Mas enfim, vocês entenderam. E eu percebi que muitos de nós cristãos creem que após a nossa morte aqui na Terra haverá uma esperança de vida eterna. E muitos acreditam que essa vida vai ser no céu, vai ser no paraíso que Deus criou. Outros acreditam que um dia essa terra vai ser transformada, né? Mas que nós não teremos mais nada a ver com esse mundo, porque nós já estaremos morando no paraíso e o deserto. Acabou, né? Só isso.
Só que essa não é verdade. Não é a verdade que a Bíblia nos mostra. Não é a verdade que as Sagradas Escrituras nos mostram. E nós vemos isso que a Bíblia, ela fala sobre o milênio com Cristo. Eu vou dar uma posição minha, mas eu quero dar uma posição do que realmente existe no nosso meio, de conhecimento de várias crenças, né, a respeito do milênio, e que deixa muitos de nós confusos a respeito dessa promessa de que um dia Jesus viria a esse mundo, ia reinar nesse mundo como rei, porque ele é rei, já ganhou esse título de rei, rei dos reis, senhor dos senhores. Só que isso ainda não foi entronizado nos nossos dias, na nossa visão, né? Na nossa esfera de mundo. Por incrível que pareça, a gente observa que a maior parte que detém a fé do cristão não é essa promessa que de Jesus um dia virá como rei e reinará aqui na terra. A maior promessa que segura a fé do cristão é morar eternamente com Cristo num paraíso, que muitos não sabem onde fica, e a salvação, a vida eterna, porque ninguém quer ir para o inferno, certo? Só que eu quero trazer para vocês, baseado no estudo que vai se iniciar agora, há uma promessa muito grande e que todos nós cristãos que almeja estar com Cristo temos que frisar: é o milênio. Nós cristãos que sofremos o sofrimento de Cristo, que largamos a nossa necessidade, os nossos desejos. Quantos de nós queremos viver a vida como ela é, né? Sem regras, sem limites, sem dizer o que deve ser feito, o que não deve ser feito, tudo baseado na nossa consciência e dos nossos desejos carnais. Quantos de nós? Eu confesso que muitas das vezes eu queria ser assim. Mas quando você tem um conhecimento sobre Cristo, quando você tem uma intimidade com Deus, o Criador, Adonai, o Eterno, o grande El Shaddai, você vê que a vida é passageira. Ainda mais quando você já passou por uma experiência, você teve uma experiência mais próxima com Deus, porque muitos conhecem a Bíblia capa a capa, mas poucos têm intimidade com Deus. Poucos conhecem a Deus. Poucos têm aquele entrosamento com Deus. Hoje, nesse exato momento, eu vos convido a começar a amar o milênio, a ansiar pelo milênio. Primeiramente, o que é um milênio? O nome já diz, 1000. Milênio corresponde a alguma coisa que se refere a 1000. 1000 alguma coisa. O conceito de milênio nas Escrituras a gente vê em Apocalipse capítulo 20, que narra a prisão de Satanás e a governança de Cristo aqui na terra, junto com os seus santos, no período de aproximadamente 1000 anos. E isso ocorrerá após a segunda vinda de Cristo. Quando a gente fala de vinda de Cristo, de segunda vinda de Cristo, nós observamos que essa segunda vinda, ela tem que caracterizar alguma coisa. A primeira vinda de Cristo foi como rei dos judeus. Só que foi rejeitado, então se abriu uma brecha ali na morte de Cristo na cruz, para que toda a humanidade, todos aqueles que aceitassem o convite para participar do reino de Deus, através de Cristo Jesus, fossem salvos. Então essa é composto de a primeira vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é quando todos os olhos podem ver a sua glória. Todos os olhos terão acesso à sua pessoa. Se não à sua pessoa, mas ao seu domínio. Então não é a questão do aparecimento para determinados grupos de pessoas, como ocorreu lá na ressurreição dele, e como ocorrerá no arrebatamento da igreja. Isso não é a vinda de Cristo, porque, na verdade, se nós pararmos para analisar em relação ao arrebatamento,
Cristo, ele para nas nuvens, para em um determinado local, e a igreja vai ao seu encontro, né? Então, a gente, se pararmos para analisar em relação à questão de vinda, já quebra-se o sentido literal da palavra, porque vinda é quando alguém chega e você está lá num lugar parado e você não precisou dar um passo. A pessoa chegou, cheguei, pronto, acabou, né? Agora, quando você tem que ir ao encontro da pessoa, então, aí não é vinda, né? Aí é o encontro de pessoas. E a gente vê muito essa questão da vinda visível de Jesus aqui em Apocalipse capítulo 20. Diz assim: E descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o fechou e pôs selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então vi tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Aqui tem uma pausa. Algumas interpretações dizem que essas pessoas que participaram da primeira ressurreição foram aqueles mortos que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, se fazendo necessário eles voltarem à vida para pregar para as pessoas que o sepultaram, porque eu acredito que essas pessoas eram conhecidas daquelas pessoas que estavam vivendo naquele período, porque senão, se eles ressuscitassem e falassem eu vim dos mortos, o pessoal, quem é que ia acreditar? Ninguém conhecia eles, então se fazia necessário que essas pessoas fossem conhecidas dos que estavam vivos e que ouviriam a pregação, a palavra da ressurreição de Jesus. E muitas interpretações dizem que essas foram a primeira ressurreição. Isso não é verdade, porque essas pessoas tornaram a morrer. Elas só vieram à vida porque elas precisavam voltar da morte. E como testemunho de pessoas que outrora estavam mortas e passaram a viver, elas pudessem de verdade propagar aquilo que seria dito através dos discípulos, que Jesus realmente voltou dos mortos. Mas essas pessoas que voltaram à vida junto com Jesus, deu-se um tempo e com certeza elas voltaram a morrer. Porque se elas não tivessem voltado a morrer, elas teriam sido descritas mais à frente como pessoas que tiveram seus corpos transformados por todos os outros seguidores de Jesus que estiveram com Jesus durante o período que ele estava aqui na Terra. Então, eu não acredito que essas pessoas estão sendo citadas em Apocalipse capítulo 20. Continuemos a leitura. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a peleja. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os seduzira foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui nós temos a apresentação do milênio aqui na Terra, da pessoa de Jesus Cristo junto com os seus santos. Não sou eu que estou dizendo, pessoal. Está falando aqui, Jesus virá junto com os seus santos. E quem são os santos? Todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. E como a gente lava a veste no sangue de Jesus? Eu não lavei minha veste no sangue de ninguém, cadê? Quando a gente fala lavar as vestes no sangue de Jesus, é você trocar a sua natureza, é você sacrificar os seus desejos, como nós falamos no início do vídeo. É como você deixar o seu senhorismo do seu ego de lado e passar a viver sobre o senhorio de Cristo, sobre
os ensinamentos dele, você nega os seus desejos em prol da vontade de Cristo, aí você está lavando as suas vestes no sangue de Jesus. Você está aceitando o sacrifício do sangue dele derramado na cruz e falando, a partir de agora, sobre o sofrimento de Cristo, eu também pregarei o reino de Deus aqui na terra e farei com que a minha vontade seja submissa à vontade de Deus. Só que a gente pensa que a questão do milênio ela é tratada apenas no cristianismo, mas não. A gente vê que tem o milênio ele tem uma perspectiva religiosa incrível. No judaísmo, o conceito de messianismo envolve a crença de um Messias que virá e restaurará a glória de Israel. Essa glória, esse milenismo que eles pregam, os judeus, não está associado literalmente a 1000 anos, mas que haverá sim um homem que trará essa paz a Israel e colocará Israel como centro de todas as nações, em glória e em poder. Nós também vemos isso, essa questão do milênio, na religião islã. Eles acreditam muito que Isa, que é o Jesus que nós conhecemos, mas que eles denominam como Isa, voltará a esse mundo e após o seu retorno ele implantará um reino de justiça e paz aqui na terra, baseado também em 1000 anos. Esses dias eu estava até conversando com um muçulmano e a gente estava falando sobre isso, né? Eles também acreditam muito nessa questão de 1000 anos e eles acreditam que Isa vai implantar um reino de justiça aqui na Terra, assim, durante o período de 1000 anos. A gente sabe que em várias culturas, em várias tradições, existe um fator de uma nova terra, uma transformação. O que nós precisamos entender agora é a questão cristã, que é a questão que muitos têm perdido a confiança nas promessas de Deus e têm se deixado levar por falácias, por historinhas aí, por pessoas que querem apenas enfeitar alguma coisa, mas que não traz conteúdos verdadeiros que realmente faz com que a nossa fé fique firme. No nosso meio, no cristianismo, a questão do milênio ela é dividida em 3 grupos: pré-milenismo, pós-milenismo e o amilenismo. Porém, de antemão, eu quero deixar bem claro a vocês que, independente da minha interpretação, o que nos une, pessoal, é uma coisa: a fé em Cristo Jesus. É muito importante que vocês entendam que mesmo a minha colocação aqui, eu não estou querendo ferir a interpretação de ninguém. Porque, às vezes, uma pequena crença que nós temos, que a gente se amarra tanto a uma crença, pode estar roubando a oportunidade nossa de nos prepararmos. E aí, é por isso que muitos vão ser pegos de surpresas. Como, por exemplo, eu acreditava durante muitos anos da minha vida que a igreja nunca passaria pela grande tribulação. Hoje eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação baseada em coisas que Deus me deu e que eu já trouxe no canal falando de Deus. Agora imagine se eu tivesse ainda com essa concepção de que a igreja não fosse passar pela grande tribulação e aí alguém me falasse, olha, vai vir um homem do pecado aí e vai começar a implantar e vai começar a ter uma opção de coisa. Eu falasse, deixa pra lá, porque isso eu não vou passar, eu vou ser arrebatada antes. E aí justamente acontece, eu fico e eu não estou preparada. E o pior do despreparo é o psicológico, é o emocional. Porque quando o seu psicológico, que é o seu emocional, é afetado, a casa cai. Então preste atenção, porque coisas que vão ser ensinadas nesse estudo pode ser o estopim para você se preparar. Então vamos lá, na divisão cristã, a gente trabalha então com o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Eu vou começar pelo pré-milenismo porque a grande parte dos nossos irmãos acredita nesse grupo. E o que significa pré-milenismo? O pré-milenismo é a interpretação que sustenta que Jesus Cristo retornará antes do milênio e estabelecerá o seu reino aqui na Terra durante 1000 anos. E durante esse período, Israel terá seu papel central de justiça e paz em toda a Terra. Porém, essa interpretação de pré-milenismo ela é dividida em pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Vou começar pelo pré-tribulacionista. A visão do pré-tribulacionista, o pré-milenismo pré-tribulacionista,
É o grupo que acredita que Jesus ele vem arrebatar a igreja antes da grande tribulação. A igreja vai ao encontro de Cristo, recebe seu galardão, e depois desse advento todo, dessa celebração toda, Jesus volta para a terra com os seus santos e firma o milênio aqui na terra. Essa visão a gente já estudou aqui no canal Falando de Deus, e nós mostramos que não é bíblica. Isso não é possível porque o pré-tribulacionista, eles pulam a fase do próprio Apocalipse capítulo 20, que diz que muitas dessas pessoas que estarão voltando com Cristo, né, se não a grande maioria delas, não aceitaram a marca da besta em sua testa, sua fronte nem na sua mão, e morreram porque não aceitaram, né, se curvar diante da besta. Ok, se isso é verdade, então como pode haver o arrebatamento antes da grande tribulação? Então vai haver duas ressurreições? Não é impossível, porque se houvesse duas ressurreições, o próprio Apocalipse 20 estaria dizendo o quê? Bem-aventurados são aqueles que participam da primeira e da segunda ressurreição. E está falando apenas de uma ressurreição. Biblicamente, pré-tribulacionista, ele vai de encontro com o que está escrito em Apocalipse capítulo 20. Então não é possível que isso aconteça, um arrebatamento antes da grande tribulação, porque os que reinarão no milênio são justamente aquele grupo que não aceitarão a marca da besta em seus corpos. O pré-tribulacionista se baseia no que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que diz que nós cristãos seremos guardados do dia da tribulação. Olha, pessoal, ser guardado do tempo do dia da tribulação não significa que você não passará por ela. Como assim? Vamos analisar aqui. Noé foi guardado do dilúvio. Como? Ele estava dentro de uma arca. Ele deixou de passar pelo dilúvio? Não, ele estava na terra. O dilúvio estava acontecendo. Ele deixou de sentir o vento, a revolta das águas? Não. Ele estava dentro do barco e o barco estava chacoalhando, estava fazendo todo aquele vento. Imagina aquelas bicharadas todas gritando ali dentro. Tu acha que ninguém gritou? Tu não acha que estava um caos ali dentro? Estava um caos. Ele foi guardado do dilúvio, mas ele estava no dilúvio. Ele participou do dilúvio. Então, nós temos que tomar cuidado os pré-tribulacionistas, porque acham que ser guardado é ser tirado. E tirado, você não vê nada. Você não sabe nem o que está acontecendo. Sabe que o negócio está pegando fogo, mas você não sabe nem o que está acontecendo. E Noé sabia o que estava acontecendo. Ele foi guardado, ele foi poupado. O que eu entendo disso? A mulher lá em Apocalipse 12, ela vai ser levada para o deserto. Ela vai ser poupada. Mas ela estará na terra. O deserto é na terra. Deserto não tem água, não tem comida, não tem luxo. Ou seja, ela vai passar por sufoco. Ela vai passar por necessidade. Mas ela vai ser guardada, ela vai ser protegida, assim como Noé foi. Mas ela estará aqui. Então essas interpretações dos pré-tribulacionistas, ela é muito perigosa. Também diz aqui que os pré-tribulacionistas eles se baseiam em Apocalipse 20, versículo de 1 a 6, que descreve o reinado de Cristo por 1000 anos após a primeira ressurreição. E eles mais uma vez se baseiam em que essa ressurreição ocorrerá antes da grande tribulação. E que não é verdade, porque a Bíblia fala que aqueles que estão voltando com Jesus nas nuvens, eles foram mortos, foram decapitados. Por quê? Porque não negaram a Cristo e não aceitaram ter a marca da besta na sua fronte nem na sua mão direita. São essas as passagens que os pré-tribulacionistas se baseiam, e isso entra em choque com o que está sendo dito aqui na palavra de Deus, capítulo 20 de Apocalipse. Agora vamos também ao segundo grupo, que é o pós-tribulacionista. E quem são esse grupo? Esse grupo, ele tem uma visão da segunda vinda de Cristo ocorrerá depois da tribulação, e os crentes passarão pela tribulação antes de ser arrebatado. Porém, depois desse período, Jesus voltará
com todos esses santos e reinará durante 1000 anos. Olha, pessoal, aqui eu tô dentro. Essa ideia para mim é a mais favorável, porque ela está em harmonia com o que Apocalipse 20 fala, que os crentes passarão sim pela grande tribulação, mas depois serão arrebatados, transformados, e eu acredito sim que eles terão seus corpos transformados, como diz lá em Tessalonicenses. Aqui na terra vai estar correndo a ira de Deus. Aí depois desse período da ira de Deus e do período que os santos vão estar bem longe da ira de Deus, porque nós não vamos ser julgados com os ímpios, aí sim Jesus volta com os seus santos. Isso aqui está em harmonia com Apocalipse capítulo 20. E os pós-tribulacionistas, eles se baseiam em Mateus capítulo 24 e versículo 29 e 31, que descrevem a vinda de Cristo após um período de grande tribulação. Vamos ver? Logo após estes dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu cercado de glória e de majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas, e juntarão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Pessoal, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa palavra aqui. O que está escrito aqui? Logo após as tribulações daqueles dias, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Digamos que você está na porta de casa e o seu filho ou a sua filha saiu para trabalhar. E aí você olha no relógio, você sabe que todo dia às 6 horas o seu filho ou a sua filha tem que voltar do trabalho. Você vai para a porta da casa e olha se tem um sinal de alguém vindo. Aí você vê um sinal, alguém lá embaixo. Então você imagina que pelo horário pode ser a sua filha ou o seu filho. Você tem certeza que é seu filho ou a sua filha que está vindo? Você não sabe. Mas apareceu, tem um sinal, alguém está vindo ali. É o que está sendo descrito. Então aparecerá no céu o sinal. Jesus estará na metade do caminho. Olha só como isso não é arrebatamento da igreja. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e aí sim, ele envia os seus anjos, que ao som da grande trombeta, a gente já viu isso em 2 Tessalonicenses, reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma extremidade até a outra no céu. Reunirão, para quê? Para levar até ele. Isso faz referência também a Apocalipse. Então, aparecerá um sinal, Jesus no céu. Ainda que todas as tribos vejam esse sinal, vejam o Filho de Deus nas nuvens, porque, claro, você vê que as estrelas cairão dos céus, e a gente já tem um estudo aí falando mais ou menos sobre isso. E você vê os astros perdendo a sua luminosidade por causa da glória, do esplendor do Senhor. Claro que todos ali vão saber que se trata da pessoa de Cristo. Mas como a gente sabe que aqui não é Cristo vindo para reinar ainda, e se Cristo vindo para arrebatar a igreja, porque logo depois diz aqui: por isso estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família, para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Então a gente sabe que está se falando do arrebatamento da igreja. E aqui nós sabemos que é o quê? Depois da grande tribulação, como foi dito aqui, logo após a tribulação daqueles dias. Não falou aqui antes da tribulação daqueles dias. Não falou não haverá tribulação daqueles dias, mas sim após a tribulação daqueles dias. Então nós sabemos que primeiro Jesus virá nos levar
depois sim voltará com grande poder e glória para reinar os milênios. Então aqui a gente vê basicamente aonde o pós-tribulacionistas eles firmam a sua convicção de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Também os pós-tribulacionistas se baseiam em Apocalipse capítulo 19, que descreve a vinda de Cristo após a tribulação. E também a gente não pode esquecer do que fala Apocalipse capítulo 20, do qual nós lemos e nós batemos na tecla que a própria palavra de Deus está dizendo que os santos virão logo após a grande tribulação. É nisso que se baseia todos os cristãos que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, mas logo em seguida seremos levados, estaremos com Cristo e depois retornaremos a essa terra e reinaremos com Ele durante 1000 anos. Porém, existe um grupo que não acredita nem A nem B, né? Que é chamado o amilenista. E o que esse grupo acredita? Esse grupo acredita que o milênio é uma representação simbólica de uma era espiritual de duração indeterminada, que os 1000 anos não são 1000 anos literal. A ênfase da vitória espiritual de Cristo sobre o mal está na capacidade do evangelho ser pregado e ser disseminado a toda criatura. Os amilenistas, eles não acreditam que Jesus virá reinar durante 1000 anos aqui na Terra, mas que Jesus já está reinando nos corações dos crentes. O Evangelho já está sendo divulgado, o Evangelho não está sendo interrompido. Isso não é verdade, a gente vê que o Evangelho não entra em vários países. E eu falo por experiência própria, tá, pessoal? Eu não posso falar de Jesus em muitos lugares. Eu, aqui na América do Norte, não posso falar de Jesus em muitos lugares. A gente também não pode mais falar de Jesus em praça pública. A gente não pode dar conselho de Jesus. A gente não pode falar a Bíblia. Muitas coisas a gente não pode falar. Na América do Norte. América do Norte. Que se diz ser um país totalmente democrático. Agora imagine países com cortina de ferro. Se a gente que se diz ser um país totalmente democrático não podemos, imaginar esses países. O amilenista ele se baseia no capítulo 20 de Apocalipse. Ele diz que esse reinado de 1000 anos é uma forma figurativa e que nada mais é do que símbolos. A prisão de Satanás é um símbolo, o reinado de Cristo aqui na Terra é um símbolo. Eles ponderam todas essas afirmações nas próprias parábolas de Jesus, que tudo era simbolismo, né? Jesus pegava algo que existia naquela comunidade e transformava isso em uma história que eles pudessem entender o que Jesus já estava trazendo lá em relação ao reino de Deus. Os amilenistas usam muito a figura de linguagem que Jesus usava através das parábolas para dizer também que o milênio é uma forma figurada de dizer que Jesus já está reinando no nosso meio. E ele começou a reinar a partir do momento que ele conquistou a vitória na cruz. E aí eles usam também passagens como Lucas no capítulo 17, no versículo 20 e 21, que diz assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de nós. Então eles dizem que Jesus não precisa vir a esse mundo para reinar o mundo, porque ele já reina em nossos corações. Mas não é isso que está escrito em Apocalipse capítulo 20? Não é isso que está escrito em Mateus capítulo 24? Não é isso que está escrito em várias passagens que a gente vai deixando capítulo e versículo aí ao longo dos vídeos para vocês verem. O reino de Deus, ele está em mim. Mas o fato de Jesus ser rei na minha vida não significa que ele é senhor do mundo, porque até agora quem é senhor do mundo é Satanás. E se Jesus conquistou alguma coisa lá na cruz, ele conquistou também, ele pega de volta aquilo que Adão e Eva entregou na mão de Satanás, que foi a governança desse mundo. Então Jesus pega de volta a governança do mundo e se torna rei. E a gente vai ver a questão de Davi mais à frente nos estudos da participação de Israel, mas que não tem nada a ver com a igreja de Cristo, que fique muito claro aqui.
Então, tem que se tomar muito cuidado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui nós estamos falando de reino literal, não figurativo. Foi uma promessa lá do próprio Criador no Jardim do Éden, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. A primeira pessoa a receber essa promessa foi Adão. Então, quando Jesus ele diz que ele volta como rei, é para cumprir essa promessa. Não é algo figurativo, não é algo simbólico. Porque o pecado não foi simbólico, o pecado foi real, o pecado é real, o pecado trouxe morte de verdade. Se o pecado trouxe morte de verdade e nós morremos e nós sofremos, a conquista de Jesus é literal. Porque o pecado é literal, o nosso sofrimento é literal, as nossas lágrimas são literais. A conquista de Jesus é literal, nada é simbólico. Onde está então Jesus vindo com os seus santos nas nuvens? Porque diz em Apocalipse 20 que Jesus virá com os seus santos e implantará um reino de 1000 anos. Se esse reino não existe para o amilenismo, aonde então se encaixa essa palavra dos santos retornando com o seu mestre? Aonde podemos encaixar a ressurreição dos santos? Então, o amilenista, ele desvalida totalmente Apocalipse capítulo 20. E uma outra coisa que eu acho interessante do amilenismo é que eles acreditam muito naquela questão de que o ímpio e o justo vão ser julgados no julgamento final. E é uma outra coisa também que não é bíblico. O que eu quis trazer hoje para vocês é algo importante. Primeiro, independente daquilo que nós acreditamos ou não, se você está em Cristo, a sua salvação está garantida, a tua vitória está garantida. Só que há uma coisa que não está garantida: o seu preparo para os acontecimentos. Porque o fato de você estar preparado para uma situação não desvalida que você não vai ser salvo, você vai ser salvo. Mas a maneira como você vai passar por um processo requer muito daquilo que você conhece, daquilo que você deixa de abrir mão para abraçar a uma ideologia que seja conivente para você, que seja mais fácil para você. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Eu estou esperando pelo arrebatamento. Eu espero pelo arrebatamento da igreja. Torço a Deus que eu não passe pela morte. Mas eu todo dia, a cada instante, me preparo para morrer a qualquer momento. Embora eu não queira morrer. Eu não creio no que o pré-tribulacionista fala, embora eu crie muito na minha vida. Eu prefiro me preparar para passar pela grande tribulação e ter o privilégio de não passar por ela, ser arrebatado, do que eu esperar não passar pela grande tribulação, crendo que eu vou ser arrebatado antes dela, e passar por ela e começar a questionar aonde está as promessas de Deus, e questionar o porquê Deus não me avisou, porque eu não me preparei, porque eu não fui mais esperta. Então é muito melhor você se preparar para o pior e ter o privilégio de ser agraciado e de não receber o pior na sua vida, do que você se preparar só para receber as coisas boas e ter que passar pelo pior. De igual maneira, é muito triste a gente achar que tudo na Bíblia é simbólico e a gente acabar sendo seduzido, sabe por quê? Que o nosso sofrimento, as nossas agonias, todos os prêmios que nós pensávamos que ia receber, são todos simbólicos. Imagine uma pessoa estar estudando, se sacrificando todo dia, dormindo tarde, e aí no dia da formatura, o pessoal não vai ter formatura, vai ser simbólico. Vão fazer uma festa simbólica virtual e tudo é simbolismo. Porque o importante é nós estarmos formados. A festa, você pegar o canudo, você abraçar os amigos, beijar os seus professores, isso não é importante. Conquistar com Cristo, conquistar as vitórias de Cristo, sendo corpo dele, sendo igreja dele, não é simbolismo. Jesus não te chamou para viver um sofrimento simbólico. Não te chamou para chorar simbolicamente. Não te chamou para morrer simbolicamente. Se ele não te chamou para morrer simbolicamente, se ele não te chamou para chorar simbolicamente,
para nada na vida ser simbolicamente, não vai ser a conquista que ele tem para te dar que vai ser simbólica. Está escrito, e eu acredito no que está escrito. Os santos voltarão com seu Senhor e reinarão aqui durante 1000 anos. Só reinará com Cristo no período de extrema paz, alegria, sendo reis e sacerdotes aqui, aqueles que não simbolicamente aceitaram Jesus, mas aquele que chora todos os dias, negando a sua própria carne, se sacrificando, pegando a sua cruz, lutando, sendo diferencial nesse mundo. Porque seu Senhor não é símbolo, seu Senhor é real. O teu galardão não será simbólico, será real. A sua formatura no céu não é simbólica, é real. O inimigo da sua alma, que todos os dias, todos os instantes planeja para te levar para o inferno junto com ele, não é simbólico e não vai ser simbolicamente que ele será preso durante 1000 anos. Jesus não morreu simbolicamente na cruz, não derrotou Satanás simbolicamente. Então não caia nessa falácia, se prepare, porque se você achar que o milênio com Cristo é simbólico, e até muitos de vocês acreditam que o arrebatamento é simbólico, porque eu já conversei com muitos, você está deixando de agarrar uma das maiores promessas, que é reinar com Cristo. E não será qualquer um que reinará com Cristo. Não será qualquer um que será chamado vencedor. Agarre naquilo que te dá a esperança de continuar permanecendo como filho de Deus, servo de Cristo. Tem muitos aí que usam o Senhor só para barganhar e corromper a sua fé. Busque palavras verdadeiras. Busque a essência do Espírito de Deus na sua vida. Busca o dom do Espírito de Deus. Busca o fruto do Espírito de Deus na sua vida. Porque são coisas como essas, ferramentas como essas, que vai te fazer ficar firme para qualquer surpresa, que eu tenho certeza que você não passará, porque você estará preparado. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade sobre o milênio. Vou falar sobre a participação de Israel aqui no milênio. Mas eu quero que você saiba, de uma vez por toda, que você precisa ser parte do trigo maduro, daquele que tem se deixado se mudar pelo fruto do Espírito de Deus na sua vida, para que quando os anjos tocarem a trombeta, você possa ser reunido com Jesus Cristo nos ares, receber dele o galardão, receber dele a coroa da vida e voltar com ele para essa terra, para reinar com ele eternamente, não apenas 1000 anos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, para você e toda a sua casa. Amém.